Senhor presidente, senhor relator, doutora Jurema, doutor Pedro, eu quero inicialmente cumprimentar a doutora Jurema, dizer para a senhora, doutora, que eu pessoalmente fico muito feliz quando eu vejo uma mulher negra, empoderada, intelectual, competente, e que está dando uma grande contribuição para o Brasil. A senhora é a demonstração de luta, de resistência, de persistência e de superação de várias dificuldades. Então, parabéns pela sua presença aqui nesta comissão. Eu não tenho nenhuma dúvida que a senhora é inspiração para muitas outras mulheres desse país. E quero iniciar perguntando aqui para o doutor Paulo, e a doutora Jurema também pode nos ajudar aqui nas respostas, mas antes disso, quero fazer aqui 2 registros. O primeiro deles é a Polícia Federal, mais uma vez aqui, apresentando a constatação da não abertura de inquérito para a investigação das denúncias que foram apresentadas pelo servidor que virá aqui a esta comissão, o Miranda, acerca de possíveis irregularidades na aquisição da Covaxin. A Polícia Federal não encontrou, na verdade, a abertura desse inquérito, e a gente tem também uma outra informação de que o ex-ministro Pazuello teria assumido a responsabilidade de não ter enviado a informação ao presidente da República. Mas é bom também a gente lembrar que, pelas informações que nós obtivemos, a solicitação feita pelo servidor ao presidente seria que ele encaminhasse à Polícia Federal, já que ele estaria ali mostrando os dados efetivos dessas possíveis irregularidades. E um outro fato também, doutor Pedro, é que ontem nós tivemos, pela primeira vez, desde o início da pandemia, da primeira e da segunda onda, e doutora Jurema, nós tivemos aí o registro de um recorde de mais de 100 mil casos de contaminação, né? E aí vou já fazer uma pergunta sobre a primeira, segunda e terceira onda, mas antes disso, doutor Pedro, eu queria que o senhor nos desse de forma mais detalhada uns esclarecimentos que é fruto da investigação, que é foco de investigação desta CPI, que é exatamente sobre esses monitoramentos. O senhor recebeu a informação do governo no mês de julho de 2020 da descontinuidade, não é isso, do contrato da Epicov, que seria aí no valor de 12 milhões de reais. O senhor tem documentos que pudessem enviar à nossa comissão sobre essa informação? E o senhor poderia nos dar até mais detalhamentos dessa justificativa, o porquê da não continuidade e, ao mesmo tempo, também se o senhor recebeu a informação da Previcov, se essa continuidade seria dado para a Previcov e, ao mesmo tempo, também o porquê desta mudança, se havia um perfil, se havia uma discriminação, uma discriminação do ponto de vista de informação, do novo modelo que seria adotado. E, ao mesmo tempo, quando o senhor fala, por exemplo, da censura em relação às informações dos povos indígenas, o senhor tem também documentos que poderia enviar a esta comissão e que nos ajudaria no aprofundamento dessa investigação? Muito obrigado, senadora. Na verdade, nestes volumes de mais de 500 páginas, vários desses documentos que a excelentíssima senadora pede já estão apresentados. Sobre a questão dos 100 mil casos ontem, eu acho que nós temos que ter a capacidade de fazer 2 possíveis interpretações. Uma interpretação otimista é de que esse número de 100 mil casos não vai levar a 3 mil mortes daqui a 15 dias, porque tem mais gente vacinada. Mas a verdade é que a interpretação realista é que 100 mil casos ontem muito provavelmente farão com que daqui a 20 dias o Brasil quebre o seu recorde diário de mortes. É isso que a pandemia vem nos mostrando desde o primeiro dia. Eu vi com muita preocupação esse resultado de ontem, senador. Sobre a questão da descontinuidade, eu acho importante pontuar esse item com a devida tranquilidade. O contrato para o Epicovid era um contrato de 3 fases. Ele foi integralmente cumprido, o contrato do Epicovid. O que aconteceu foi que, dali para frente, o Ministério da Saúde decidiu não continuar monitorando a evolução epidemiológica da pandemia. Essa é uma decisão do Ministério da Saúde. Tendo em vista a minha postura crítica ao governo federal em relação a esse assunto, eu disse na reunião, inclusive, senhores do Ministério, existem
dezenas de grupos de epidemiologia no Brasil extremamente capacitados para conduzirem um estudo parecido com o EpiCovid. Se não tem intenção de continuar com o EpiCovid, com a Universidade Federal de Pelotas, por qualquer que seja a razão, por favor, sigam com esse monitoramento com qualquer outra universidade. O Dr. Guilherme Werneck, que está aqui presente, foi coordenador da área de saúde coletiva. Existem pelo menos 30 universidades brasileiras que poderiam ter continuado o EpiCovid. A decisão de não continuar o EpiCovid não tem como não ser atrelada ao episódio do resultado por etnia. Por quê? Porque o Ministério da Saúde censurou o slide, senadora, e no outro dia nós apresentamos o resultado para a mídia, com bastante ênfase, foi publicado inclusive pelo New York Times, por todos os veículos de comunicação do Brasil e também em artigos científicos. A apresentação daquele resultado certamente causou muito incômodo ao Ministério da Saúde e talvez por isso eles tenham decidido por não continuar com o monitoramento. Repito, é uma decisão, o Ministério da Saúde tem o direito de tomar as decisões em relação a qual universidade vai fazer o monitoramento, não precisa ser a UFPEL, mas não tem o direito de privar a população brasileira de seguir monitorando uma pandemia em junho do ano passado. Olha o que aconteceu de lá para frente. Se nós tivéssemos... Em julho houve a descontinuidade. De lá até agora, em relação ao Previcov, por exemplo, o senhor não tem nenhuma informação de qualquer monitoramento? Não, eu tenho informação de que o Previcov foi anunciado um mês atrás, não tem nenhuma informação de que... Ou seja, de lá para cá nós não temos nenhum outro instrumento de monitoramento. Exceto monitoramentos no nível local ou estadual, desenvolvidos com muita dificuldade pelas universidades brasileiras e pela Secretaria de Saúde. Senhor relator, eu acho que das informações que nós obtivemos hoje, essa para mim é uma das que merece o aprofundamento da investigação. Nós temos aqui uma informação clara de censura. Inclusive, o senhor fez citação de que foi o Elcio, na exposição que o senhor fez no Palácio, não foi isso? Eu não tenho Elcio Franco. Eu não tenho como afirmar que foi ele que tomou a decisão ou se foi o superior a ele, que era o ministro Pazuello. Mas naquele momento, o senhor ele. Conversou com alguém quando viu, o senhor detectou que havia sido retirado, por exemplo, aquele slide? Eu conversei com o representante da SECOM, ou ASCOM, o nome dele era Renato, eu não sei o sobrenome, foi ele que me comunicou de que a decisão do Ministério teria sido retirar aquele slide. Eu não posso responder quem tomou a decisão em nome do Ministério da Saúde, se foi o ministro Pazuello ou se foi o secretário executivo Elcio Franco. Eu entendo que é mais provável que tenha sido o secretário executivo, porque é ele que estaria presente na coletiva e esteve presente na coletiva junto comigo, representando o Ministério da Saúde. O senhor acha um valor muito exorbitante comparativamente com os 12 milhões de reais, esse valor de 200 milhões de reais para esse novo monitoramento na Previcov? Não necessariamente exorbitante, mas acho que essa comissão parlamentar de inquérito deve investigar onde que esse recurso está indo, pelo que eu entendi. Porque o EpiCovid, ele fez pesquisa de preço, todo o processo formal de tomada de preço, com as empresas que têm capacidade de fazer esse tipo de estudo no Brasil inteiro. O Ibope, Datafolha, Datamétrica, as que naquela época estavam acostumados. Pelo que eu entendi, o Previcov, a informação que nós temos é que quem vai coletar a informação é um laboratório, não sei de onde, um laboratório está sendo selecionado para essa atividade, e um call center, que deve ser para coletar informações telefônicas. O valor de cada um desses contratos eu desconheço, mas certamente que se essa CPI requerer essas informações, o Ministério, até pela Lei de Acesso à Informação, será obrigado a repassá-lo, mas chama atenção, e aí eu não deixo, que a doutora Jurema não me deixa mentir, um inquérito epidemiológico com 200 mil pessoas custar 200 milhões de reais chama muito atenção. Não há dúvida. A gente pode afirmar, e aí eu queria perguntar isso aos senhores, pela experiência de pesquisa e de estudos que os senhores têm, de que no Brasil nós tivemos e nós temos subnotificação? Olha, o Brasil tem subnotificação de casos, como praticamente todos os países do mundo. Claro que pelo fato de que o Brasil testa muito pouco, a nossa subnotificação de casos é menor. Em relação à subnotificação de óbitos, aliás, primeiro... Deixa eu esclarecer. Não existe superestimativa de óbitos no Brasil. Essa foi uma informação trazida pelo presidente da República de um documento que teria vazado do TCU, acredito que essa comissão vai averiguar. Não existe nenhum estudo científico sugerindo que tenha superestimação de óbitos. Existem alguns estudos mostrando que pode haver subestimativa de óbitos. Não é uma magnitude tão grande.
A pessoa que eu mais me referencio para falar desse assunto é o Dr. Paulo Lotufo, que é um epidemiologista como eu, que vem monitorando isso da subestimativa de óbitos, e ele tem estimado que hoje a subestimativa é na casa de 12%. Ou seja, peguemos a estatística oficial de 504 mil, multipliquemos por 1,12 e teremos uma noção do número de pessoas que perderam a vida para a Covid no Brasil. Vai dar ao redor de 600 mil pessoas. Infelizmente, o nosso tempo passa rápido, ele passa bem mais rápido do que quando é o relator, né? Não sei por que esse relógio ali é um problema. Mas, doutora Jurema, na perspectiva, por exemplo, das subnotificações, o doutor Pedro fez a colocação de que o nosso percentual seria 12, não seria tão alto, digamos assim. Mas você pega, por exemplo, no caso de testagem, a posição do Brasil, pelos dados que nós temos, chega na posição de número 80, ou seja, nós temos, de fato, pouca testagem no Brasil, associada, por exemplo, a uma possibilidade que o estudo apresenta de possíveis erros ali em relação à questão do atestado de óbito. Essa associação, por exemplo, a gente pode dizer que é real. O Brasil precisaria, sim, hoje, ter mais testagens para a gente evitar essa subnotificação? Obrigada, senadora Elisiane. Primeiro, eu quero agradecer a fala generosa inicial da senadora e responder da seguinte forma, que, de fato, é fato que eu também sou um exemplo de superação, mas entendo que a senhora senadora, a senadora Leila, a senadora Soraya também são exemplos e honram a representação que nós mulheres esperamos aqui no Senado. Eu agradeço profundamente. Eu queria chamar a atenção por um fato que a gente já conversou antes, mas é preciso destacar, que a senadora estava falando da desinformação, da falta de informação nos parâmetros nacionais, né? Desinformação, porque Isso. A informação é encaminhada do nível local ao nível estadual, depois no nacional, e como isso tem sonegado, tem sido mal utilizado. Isso traz um outro lado, quer dizer, nós não somos só portadoras e portadores de más notícias. Sim. É preciso destacar que alguns gestores locais têm feito um esforço descomunal para ir contra a corrente e tomar decisões corajosas, com os dados que têm à disposição, com as análises possíveis. Decisões corajosas foram tomadas e isso, senadora, isso impactou. Nós mostramos aqui que houve um excesso de morte de 305 mil pessoas. Isso poderia ter sido muito pior se não houvesse gestores e gestoras corajosos e corajosas no nível local, tomando as decisões difíceis com as informações que teriam. Isso poderia ter sido muito pior. Talvez a gente chegasse a um excesso de morte 3 ou 4 vezes maior do que aconteceu. Então, existe um esforço de outra parte para mitigar, para minorar esses impactos nefastos que a liderança inadequada está produzindo, não é? A senhora fala também das notificações, das informações. O doutor Pedro Halal já respondeu, né, que tem um nível de informação que é próprio dos sistemas, não é? Ter erro, ter demora na subnotificação. A gente não está testando 14% no primeiro ano, apenas 14% foi testado no Brasil. E, principalmente, quem foi testado foi basicamente a população branca dos grandes centros. Sim. 4 vezes mais do que Doutora mais Jurema, pobre. sem querer lhe interromper, mas só para somar e a senhora me responder por conta também do meu tempo, quando a senhora, por exemplo, apresenta a quantidade de mortes, por exemplo, em relação aos negros, em relação aos índios, não é? A essas populações que acabam ficando em situação, de forma geral, do acesso à política pública, mais excetuados, mais excluídos. Quando a gente se refere especificamente a essas populações, elas estariam enquadradas em quais tipos de mortes que poderiam ter sido evitadas ou exatamente nessas mortes por excesso? Bom, estão nos dois grupos. Estão nos dois grupos. Negros, indígenas, pardos e brancos, o número de excesso de morte fala de todos que morreram a mais, além do esperado diante da pandemia. Então, estão todos, ali está incluído todo mundo. Quando a gente analisa as mortes evitáveis, de certa forma, está incluído todo mundo. Mas o que os nossos dados, baseados em dados oficiais, demonstram é que nesse universo de todo mundo, os 305 e dos 120, a maior parte era de negros, de indígenas, dos pobres e de baixa escolaridade. E tem um dado importante, senadora Elisiane, e olha que os dados oficiais já demonstram isso. Mas a gente vai pegar epidemiologistas, muitos epidemiologistas vão dizer que, por exemplo, o quesito raça-cor,
nas fichas, em todas as fichas, ele tem sido negligenciado por muita gente, seja negligenciado na notificação, seja negligenciado na análise. Isso pode sugerir o quê, senadora? Que se coletasse com mais afinco essa informação, possivelmente os números seriam muito mais dramáticos do que são. Nosso tempo acaba, né? Mas eu quero fazer uma pergunta em duas e pediria que os senhores me respondessem, tanto a doutora Jurema quanto o doutor Pedro. Primeiramente, sobre a questão da primeira, da segunda e da terceira onda. Nós temos ontem, por exemplo, o caso de 100 mil mortes, de 100 mil contaminados, né? Ou seja, um recorde desde a primeira etapa. A segunda onda foi pior do que a primeira onda. A terceira onda, que a gente já está aqui diante de nós, este novo cenário, infelizmente, poderá, com a estimativa que vocês, em cima de dados e de estudos que vocês têm até hoje, a gente pode dizer que ela poderá ser pior até do que a segunda? A vacina vai ajudar para que esse impacto, de fato, seja menor? E a minha última pergunta aos senhores também, diante do caso que nós temos hoje, né, de mais de 507 mil mortos no Brasil, é seguro dizer de que o governo federal tem responsabilidade, óbvio, não em todas, mas em parte, nessa quantidade de mortes no Brasil? Bom, eu começo, Pedro, depois. Claro. Obrigada, senadora. Com relação às ondas, não é? O nosso estudo não chama de ondas, apenas lida com a presença da pandemia e o efeito dela nas mortes no Brasil. Mas olhando de onde a gente olha, acho que o doutor Pedro vai poder demonstrar, é que a gente não está em muitas ondas. A gente está sendo arrastado 15 segundos. Por uma grande tsunami, por uma grande tragédia que nunca... porque o Brasil não está tomando as medidas necessárias de controle da pandemia, de controle da transmissão, de vigilância epidemiológica e de preparo do sistema de saúde. O que a gente está vendo é que estamos sendo atropelados de uma vez só. A gente não para. Como a gente está assim, lá no Rio de Janeiro, onde a gente chama isso caixote, né? A gente vai levando um caixote, a gente não coloca a cabeça para fora para respirar, a gente não colocou. Então, não teve essa chance de baixar para depois subir. A situação é dramática desse nível, não é? A senhora pergunta sobre responsabilização. O nosso estudo, baseado na evidência científica, já demonstra que sim. A gestão federal é uma pandemia. É uma pandemia, não é o prefeito sozinho que vai dar conta. A pandemia, a ameaça é nacional. Então, só por aí, a gente já fala de quem é a responsabilidade, então, de coordenar os esforços para lidar com uma ameaça que abarca o país inteiro, senão a gestão federal. Não é sozinho. Todo mundo, gestores nas diferentes esferas, sociedade, universidades, os poderes, todos precisam ser envolvidos, porque é um desafio que nas gerações atuais é um desafio inédito para todo mundo, não é? Então precisávamos estar todos juntos, mas precisávamos ter uma liderança consistente que se apoiasse em evidência e principalmente se apoiasse na responsabilidade de garantir o direito à saúde e o direito à vida da população. Obrigada, doutora Jurema. Então, tentar responder em relação às ondas, eu mostrei na apresentação e a doutora Jurema complementou muito bem. Esse conceito de ondas não se aplica para a pandemia no Brasil pelo fato de que nós nunca saímos da primeira. A segunda engoliu a primeira e a terceira está engolindo a segunda. Existem duas razões pelas quais a terceira pode ser pior e uma razão que ela pode ser menos ruim. As duas razões que ela pode ser pior é de que o patamar inicial é muito mais elevado. Nós já partimos para a terceira onda com 2.000 mortes por dia. Então, se for a mesma escadinha, a tendência é piorar muito. Exatamente. O segundo fator é a contribuição das novas variantes. Tanto a variante indiana, que infelizmente já está presente no Brasil, quanto a própria variante brasileira, que agora todas elas têm nomes, mas para a população que nos assiste entender, as variantes fazem com que a terceira onda possa ser muito pior. Por outro lado, tem um fator que pode atenuar essa terceira onda, que é a vacinação. Infelizmente, o nosso ritmo de vacinação ainda é lento, mas já tem 12%, 13% da população vacinada, e isso pode fazer com que aconteça um fenômeno, que a terceira onda seja a maior de todas em termos de casos e talvez não seja a maior de todas em termos de óbitos, porque a vacina protege muito mais contra óbitos do que contra casos. 15 segundos. Sobre a questão da responsabilização do governo federal, e eu tenho plena consciência da
da responsabilidade de fazer essa afirmação, eu acho, senadora, que uma coisa é a responsabilização do governo federal, que é muito nítida pelos dados apresentados por nós. Mas eu gostaria de lhe dizer, com toda a franqueza do mundo, que eu tenho muito mais tranquilidade em dizer que um pedaço dessas mortes é a responsabilidade direta do presidente da República, que não é uma figura que se esconda atrás do governo federal. Quem disse que vacina transforma pessoa em jacaré foi o presidente da República, não foi o governo federal. Quem disse que não ia comprar vacina da China foi o presidente da República. Muitas vezes a gente confunde a instituição com a pessoa. E eu acho, até pelas manifestações que eu tenho visto dos senadores, inclusive senadores que de uma forma ou de outra são, ou têm independência ou são da base governista, eles são capazes tranquilamente de defender ações do governo federal. Mas as ações do presidente da República são indefensáveis. Muito obrigada, presidente. Obrigado, senadora Elisiane.